Um estudo contratado pelo setor de apostas estima que as pessoas contempladas pelo Bolsa Família gastaram 210 milhões de reais com bets em agosto. A análise teve como base a nota técnica do Banco Central, que identificou 3 bilhões de reais em transferências por Pix dos beneficiários do programa para esses sites no mês. Assunto que volta de novo aqui ao noticiário e parece que uma solução está demorando a chegar e ainda vai ser difícil de encontrar, né? E a curto prazo, são muitas questões, né, Gani? Exatamente. Aliás, esse estudo fala em 210 milhões e o estudo do Banco Central, que fala em 3 bilhões de reais. Evidentemente, né? Follow the money. Quem é que está pagando pelo estudo, tá certo? A gente sabe que na academia, nas universidades, ocorre muito isso. Quer dizer, você tem ali uma empresa colocando dinheiro para um pesquisador e há, evidentemente, um conflito de interesse. Você não precisa nem explicitar, porque é humano, né? A pessoa já age ali com um determinado viés. Isso ocorre também em avaliação de empresas, né? Quer dizer, aponta que é vendedor e contratou uma consultoria, a consultoria já está implícito ali que sabe que tem que elevar o preço da empresa, né? A compradora tem que baixar o preço da empresa. Isso é um clássico, né? Conflito de agência, aí, para usar o termo técnico. Então, assim, um estudo mostra 210 milhões, o outro é 1,5 bilhão, né? 3 bi. 3 bi, desculpa, obrigado, Piper. 3 bi, quer dizer, eu fico com o estudo do Banco Central. Eu acho que o Banco Central é muito mais isento nessa questão do que a consultoria aí em questão contratada. Sem contar, a gente só está falando do Bolsa Família, né? Agora coloca os 166, para ser mais preciso, bilhões de reais que foram via Pix para as bets. Qual foi a contrapartida produtiva? Eu pergunto, qual foi a contrapartida produtiva para a sociedade, né? Foi dinheiro para o sistema financeiro nacional, para a poupança nacional, viabilizando investimento de empresas? Foi dinheiro para a atividade econômica de varejo, de serviços, de indústria? Não, evidentemente que não, né? Gerou aí aquecimento da economia, mercado de trabalho? Claro que não. Então, não vai ser esses 210 milhões que vai me convencer do contrário dos danos aí que tem causado as bets para a sociedade. E o governo federal, inclusive o presidente Lula, já tem até elevado o tom, tratado toda essa questão como uma pandemia dos vícios. Tem gente até falando já em Bolsa Bets. Bom, isso não vai ser nada bom, né, Segré, para a imagem do governo federal. Não, mas eu não sei se é para comemorar que em lugar de 3 bi foram 200 e poucos milhões. Temos que deixar as coisas muito claras. É dinheiro nosso, que alguém que recebe uma ajuda social porque teoricamente não tem para comer, ele está utilizando para apostar. Não tem, mesmo que seja R$1, é R$1 nosso que alguém usou para apostar em lugar de para comer. Essa pessoa, na minha opinião, tem que ser retirada, mas na hora do benefício. Não precisa benefício. Ficou claro que não precisa benefício. E se ela tiver o benefício e precisa, ela foi irresponsável em utilizar, tirando dinheiro para os filhos para apostar. Então tem que ter também retirado esse benefício. Para o governo é muito ruim, porque eles foram isso, atrás de uma questão arrecadatória de novo, e colocaram inclusive uma taxa muito baixa, 12% de tributação, é baixa. Até porque tem uma perda em função de quanto esse dinheiro retribuiria ao Estado se fosse colocado numa atividade formal. Um restaurante, um cinema, roupa, um carro, qualquer coisa. A tributação seria maior. Nós falamos agora há pouco de 28% sobre o IVA. Mas ainda isso é sobre o consumo. Está faltando o imposto sobre a renda, que nós falamos também. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. Então, tudo isso, para as bets, que representa 12% da arrecadação, poderia representar muito mais. Mas o governo não está, na minha opinião, não está preocupado com o vício da aposta, está preocupado com o vício da gastança. Mas daí, Piperno, também puxando um pouco pelo que o Segré falou, precisaria de um pacotão de medidas para conseguir atingir não só do Bolsa Família, mas também em relação aos prejuízos para vícios. Também ontem, se não me engano, a gente falou aqui também de apostas que estão sendo feitas por menores de idade, enfim. E aí a gente vai falando uma série de prejuízos negativos. Bom, quando o próprio governo começa a discutir esse tipo de detalhe, é porque realmente há uma preocupação
do dano que isso vai causar a muita gente. Então, no caso do Bolsa Família, eu conceitualmente eu até concordo com que o Segré, com as críticas que o Segré faz. Então, veja, mais ou menos como, aliás, embora eu seja contra cortar definitivamente o benefício, mas a indignação é mais ou menos como aquele do sujeito que está na rua, aí alguém pede um dinheiro para ele para ir comer. Aí o sujeito vai lá e dá um dinheiro. O sujeito que recebe dinheiro, em vez de comer, vai lá, para no boteco e compra uma pinga, compra lá uma cachaça. Aí quem deu o dinheiro vai ficar indignado, claro. Mas veja, eu acho que tem que haver, sim, um controle, tem que haver uma trava. É possível fazer isso. Primeiro, o governo já cortou várias dessas bets aí, impondo restrições, taxas mais altas, os 30 milhões lá, enfim, necessários para conceder a licença, isso por si só já dá uma filtrada no mercado. Então, quem entrou legitimamente também tem que assumir o compromisso, por exemplo, de ter lá algum mecanismo para barrar os cartões que são cartões de benefício. Então, isso dá para fazer e dá para adaptar o sistema a isso. Essas pessoas, elas simplesmente não podem ter o direito de jogar, porque esse é o tipo de jogo mais perigoso que tem. Uma loteria, um cassino, você vai basicamente na sorte, desafiando probabilidades. Quando o sujeito aposta em um jogo de futebol, na maioria das vezes, eles se acham sabichão. Pô, eu vou apostar nisso, porque eu tenho isso aqui, eu conheço, tenho certeza que eu vou ganhar. Aí chega lá e quebra a cara. Ou então, Soraya, imagina o seguinte, você vai apostar, olha, eu vou apostar em vitória de todos os jogos do Real Madrid no Campeonato Espanhol. São 38. Então, ó, eu fecho o olho e já vou apostar 100 reais em cada. Aí o sujeito vai ganhar no primeiro, porque desses 38, o Real vai ganhar 25 no mínimo. Só que tem uma coisa, quando ele acertar, ele vai ganhar uma odd equivalente a 10, 12, 8% daquilo que ele apostou. No dia que ele errar, ele perde os 100%. É aí que está assim, o desfalque para o apostador. Só que ele não quer, só que ele raramente vai admitir isso. Zé, você vê esses dilemas sendo resolvidos via judicialização, por exemplo? Olha, o que aconteceu aí, Soraya, com relação às bets é um fato político importantíssimo. Há uma decisão geral de mudar. Congresso, governo, o presidente ontem reuniu ministros de vários setores e já encomendou ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, um projeto para regulamentar as bets. Esse projeto já está em elaboração, será discutido com os líderes, inicialmente com os líderes do governo, haverá uma regulamentação forte. Há uma pressão muito grande. Veja bem, sai um número novo mostrando que estas empresas, a jogatina eletrônica, isso movimenta até 130 bilhões de reais, de 90 a 130 bilhões de reais. E o que está acontecendo? A Brasília é cheia de satélites, né? No sentido de grupos de interesse, e são interesses legítimos, fazendo pressão, fazendo lobby. É o lobby bom, porque é o lobby informativo. Dizem os donos de supermercados, que são os representantes dos donos aqui, de que isso é danoso para a economia do país, tirando 130 bilhões de reais que poderiam ir para supermercado, farmácia, moda, né? Roupa, calçados e tal. Isso é um dano e, como diz é difícil você imaginar o que isso está produzindo de bom para a sociedade. Nada. Não produz um sapato, uma camisa, emprega pouquíssimas pessoas, só a área de tecnologia, pouquíssimas pessoas, e gira 130 bilhões de reais. É de assustar. Agora, provocou também um debate sobre a movimentação do dinheiro do Bolsa Família. E o debate é o seguinte, ninguém sabe onde começa a privatização. Vou contar uma história que eu vi um debate no Supremo Tribunal Federal sobre exatamente uma situação parecida de dinheiro público que depois foi gasto de forma errada. E aí o advogado falou, mas aí já não era dinheiro público, já estava na área privada. E o ministro do Supremo disse, dinheiro público nunca é privatizado. E o advogado disse, excelência, se fosse assim, a sua mulher, quando vai ao supermercado, tem que fazer uma licitação. Ou seja, o salário
do ministro, ele é público até chegar na conta do ministro. Depois vira dinheiro privado. E aí a mesma ideia do Bolsa Família. Chegou na conta do Bolsa Família e já houve lá atrás um debate sobre comprar cachaça, né? E defender, não, o integrante do Bolsa Família tem direito de comprar o que ele quiser. Não. Deverá comprar comida, mas se ele comprar cachaça, tudo bem. Houve esse debate lá no início do projeto. E agora, de novo, sobre os jogos. Então, assim, resumindo, haverá uma mudança. O ministro Ricardo Lewandowski já está elaborando um projeto e haverá uma conversa com líderes no Congresso. O Congresso também está interessado. Como está, não fica, não.